Começando aí nosso chat de fundos imobiliários. Hoje a gente vai falar um pouco sobre diversificar, pulverizar, enfim, sobre a quantidade de ativos na sua carteira de fundos imobiliários e o que isso quer dizer ou não. A gente vai trabalhar um pouquinho aí nesses pontos aí tão sensíveis, especialmente para o investidor iniciante. Fundos de investimento imobiliários, diversificar ou pulverizar? Esse é o nosso tema dessa noite, pessoal. O que é o conceito? Primeiramente, o conceito de risco diversificado, né? Por que as pessoas diversificam? Porque é possível reduzir o risco a partir do aumento de ativos na carteira. Risco diversificável é aquele risco, por exemplo, a gente está falando do AGCX aí, que virou RBVA. Acabou a Caixa Econômica, deu um problema sério, descobriram uma falcatrua 10 vezes maior do que o Petrolão, o banco, enfim, estava numa situação ruim, quebrou. Aconteceu uma coisa terrível, o governo deixou quebrar a Caixa. O AGCX automaticamente vai ter vários dos seus imóveis desocupados. É um risco que você corre, ainda que seja um risco bem pequenininho. Estou falando de uma coisa quase impossível de acontecer. É um risco. Porém, a partir do momento que você tem mais fundos, esse risco passa a ter um peso menor na sua carteira. Esse evento negativo passa a representar uma possibilidade menor. Ainda que ele aconteça, o impacto na sua vida vai ser menor. Isso é o que você pode reduzir através da diversificação. Porém, existe o risco que é não diversificável. É aquele risco da economia como um todo. Então, quando vem aquela senhora crise econômica, como está aí ainda desde 2014, 2015, começa a aumentar a vacância nos fundos imobiliários em geral e reduzir os aluguéis. Esse é um risco onde comprar mais fundos não vai te proteger dele. Você tenha 7, 10, 20 ou 50 fundos, não vai te proteger desse risco. Riscos de regulação. O governo pode chegar amanhã e aumentar a tributação sobre ganho de capital dos fundos imobiliários e, ao mesmo tempo, passar a tributar os rendimentos. Ele pode decidir isso. E a diversificação, nesse caso, a diversificação extra-classe, né, com outras classes de ativo, pode até te ajudar. Mas a diversificação entre fundos, no caso, não te ajudaria. Tem uma série de outros riscos possíveis. Um risco que o pessoal gosta de falar que é o risco de venezuelização, né? É o risco do governo pegar e decidir transformar as empresas todas em estatais, né? Confiscar as companhias. Isso é um risco, e é um risco para o qual não se tem uma proteção diversificando dentro do país. Ainda assim, se você diversificar para fora, você reduz esse risco, ok? Essa é a diferença de risco. Então, quando você diversifica, você reduz o risco diversificável e você se afasta daquele evento que é o cisne negro, daquele pior evento possível, que é o caso de um fundo imobiliário. Por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário monoimóvel e monoinquilino. Explodiu o imóvel e, para completar com isso, o inquilino faliu e agora eu vou ter que reconstruir o meu imóvel e arrumar um novo inquilino, ou seja, é uma das piores situações possíveis. Numa situação como essa, você estar diversificado, você ter mais fundos, te deixa mais tranquilo. Um exemplo clássico é quando um imóvel, uma fábrica salvo engano, do RD11, foi RD ou foi FIP, não me lembro, que é um desses dois. Pegou fogo a fábrica de biscoitos, chocolates, uma coisa assim, que estava locada. Pegou fogo mesmo, virou pó. Para você que tem uma carteira diversificada e tal, às vezes você tinha esse fundo e você nem ficou sabendo dessa informação. Sua vida seguiu, o fundo recebeu lá o seguro, reconstruiu o imóvel, o inquilino voltou, não aconteceu nada. Agora, para você imagina que você fosse um dono de um só imóvel e ele pega fogo e vira cinzas, né? Um imóvel alugado para alguém. Provavelmente você ia sentir muito mais. Então, a diversificação te protege dessas situações. E aí vem o termo pulverizar. Ter 15, 20, 25 ou até mais fundos na carteira. O que acontece? Quando a pessoa tem muitos fundos, falam assim, você está pulverizando a sua carteira. E as pessoas falam isso normalmente de um modo muito depreciativo, como quem diz, olha, você não liga para os seus ativos, é como se você fosse uma pessoa promíscua nos investimentos, né? Você quer ter todos, então você não liga para nenhum, né? Você não dá atenção para nenhum. Não é bem por aí. Pulverizar vai te aproximar da média do mercado, isso é inevitável. No caso dos fundos imobiliários, vai te aproximar mais ou menos do IFIX. Você vai ficar ali orbitando perto do IFIX. Diversificar sem pulverizar vai te afastar do IFIX, mas não necessariamente te afastar para cima, pode te afastar para baixo. Fernando, eu vou concentrar em ABCP, que eu acho que é um shopping espetacular e tudo mais. Amanhã explode o shopping. Aconteceu no shopping de Osasco, não é tão longe de lá, né? Quem não se lembra de 1996, a explosão do shopping em Osasco.
Aconteceu já. Explode lá o shopping, você concentrou em ABCP. Então, por muito tempo, você esteve bem acima da média do mercado, que o Gran Plaza trouxe retornos acima da média, e de uma vez seu retorno vai lá para muito abaixo da média. Então, pulverizar tem essa característica de te aproximar da média. O que é o IFIX? O IFIX é menor volatilidade que o IBOV. Ele é um índice que traz a média, né, dos fundos mais negociados ali. Ele reflete muito melhor o mercado de fundos imobiliários do que o IBOV reflete o mercado de ações. Ele tem uma volatilidade mais baixa do que o Ibovespa, um retorno histórico bem acima do CDI. Estar na média é ruim, como eu disse, será que é ruim mesmo estar na média? Uma média que é menos volátil que o Ibovespa e com retorno acima do CDI, será que é ruim estar perto dessa média? E aí a pessoa vê essa questão de média, né, voltando, como sendo uma coisa muito negativa. Nossa, estou na média. Fiquei na média, né? A média vamos colocar, é 10% ao ano, eu estou fazendo 10,5%, 9,5%, olha que droga, eu estou na média. Será que estar na média, quando se trata de investir em fundos imobiliários, é uma coisa ruim? Será que é uma coisa negativa para o investidor, ele obter uma carteira que vai trazer para ele um retorno dentro da média? Vamos lá. No Brasil, no nosso país, onde nós moramos, se você não tem nenhuma dívida, você já está acima da média. Você já está melhor do que 67% da população. Você já faz parte de 1/3 da população que não está com dívidas indesejáveis. Isso é só dívidas indesejáveis, ok? Né? Não considera aí aquele parcelamento no cartão, aquela comprinha assim, não. Só aquele financiamento, aquela dívida de cheque especial, dívida de CDC, etc. Se você poupa, você está muito acima da média, você está entre os 20%, ainda que você poupe muito pouco, você não tem dívida e tem lá seus R$ 100 na poupança, você já está entre os 15% a 20% brasileiros que estão melhor. Se você tiver reserva de emergência, que é a possibilidade de viver 6 meses sem depender do seu salário, aí você já entra ali num grupinho bem restrito, de uns 10% mais ou menos da população. É um grupo muito restrito mesmo, até menos de 10%. Se além de tudo isso, você tem reserva de emergência, você poupa e você não tem dívidas, e ainda por cima você tiver os fundos de investimento imobiliário, você vai fazer parte de um grupo que representa 0,1% da população brasileira. Então, será que você é a média só porque o seu retorno está ali girando perto do IFIX? Será que isso é necessariamente algo ruim? Não é algo ruim necessariamente, ok? Qual o número de ativos ideal? Aí, deixa a resposta, não existe um número perfeito. Por quê? Cada um vai se sentir confortável com um número. Alguns vão dizer, olha, eu tenho 5 fundos imobiliários e para mim está muito bom, porque eu tenho só 10% da minha carteira em fundos imobiliários, então dá 2% cada fundo, tá ok. Aí o outro vai falar assim, não, eu tenho 15 fundos porque eu tenho 30% da minha carteira em fundo imobiliário. Então são esses 15 fundos, 2% em cada fundo. E aí, com base nisso, eu consigo ter tranquilidade na minha carteira, nos meus investimentos, porque eu tenho uma diversificação legal. Então, vai depender, primeiro, qual que é o percentual que os fundos imobiliários representam na sua carteira geral. Quanto maior esse percentual, mais fundos você deve ter. Segundo, o seu conforto, né? É a velha história do Taleb, do teste do travesseiro. Se você não está conseguindo deitar no travesseiro e dormir tranquilo, porque um dos seus fundos está com problema, a sua diversificação está ruim, né? Se quando pegou fogo no imóvel de um fundo, você se desesperou, quando veio aquela notícia aquela situação da governança do HGBS, você ficou enlouquecido e tudo mais, é porque a sua diversificação não está adequada. Não está adequada ao quê? Não está adequada ao seu perfil. Outra pessoa, às vezes, com a mesma diversificação, para ela está adequada, para você não. Então, você tem que avaliar muito questões pessoais suas. A sua afinidade com o tipo de investimento, seus estudos. Às vezes você já estuda sobre fundos imobiliários há muito tempo, você leu artigos acadêmicos, leu livros, acompanhava aqui na Baster os chats do Nod, os do André Bassi, antes os meus, você está acompanhando, você pegou aí vários materiais para estudar, para entender, você lê muitos dos relatórios gerenciais, você gosta de pegar esses relatórios para ler, você tem uma capacidade de acompanhamento maior. Mesmo assim, não é para você esnobar ou abrir mão da diversificação, mas você tem a possibilidade de ter uma diversificação menor. Mas não há nada de errado, o que eu quero deixar claro aqui, é que não há nada de errado, no caso, por exemplo, você avaliou e você concluiu o seguinte, olha, Fernando, eu acho que tem 30 fundos bons no mercado, eu acho que tem 30 fundos imobiliários interessantes. Tem 10 fundos aqui que eu gosto muito, tem outros 10 que eu acho interessantes, outros 10 que eu teria de todo jeito, que se fosse para comprar um imóvel para mim, eu compraria. Ah, mas ter 30 fundos é errado porque eu estou pulverizando. Não tem isso de errado. Você vai se aproximar da média do mercado.
O grande segredo dos fundos imobiliários é você excluir o lixo. É você nunca investir no que tem de pior, nos fundos mais horríveis aí, que tem problemas, que tem ações judiciais muito pesadas, que tem uma vacância, como é que pode dizer, uma vacância tóxica, né? Um nível de vacância sempre muito alto, ou que levantam suspeitas de algum problema. Você se afastando desses fundos mais problemáticos e escolhendo dentro dos outros, seja 10, sejam 20 ou sejam 30, você tende a ter um retorno satisfatório, você tende a ter uma carteira que vai te trazer aí tranquilidade ao longo do tempo, ok? Muito obrigado por prestigiarem aqui a nossa live. Uma boa noite, pessoal.